dia. Eu iniciei a gravação agora, no nosso início da aula de recuperação e direito de falência. No livro acadêmico, a gente começa, então, a unidade 3, que fala justamente da falência. E na unidade 3.1, vamos tratar, então, da teoria geral do direito falimentar, fases e pressupostos do pedido de falência e a fase pré-falimentar. Só aguardar um segundinho, parece que tem alguns acadêmicos. Vou mandar só o áudiozinho. O link é o link que consta na unidade 1, seção 1.1 da disciplina de falência e recuperação judicial. Está conseguindo ter acesso ao portal? Clica lá e procura. Vou acabar fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para enviar para essa acadêmica que está pedindo. Fazendo por favor, só um segundinho. Passa esse link para algum acadêmico que você saiba que também está fazendo a disciplina, tá? Muito obrigado. Já estou em aula, inclusive. Então, vamos lá para a unidade 3, seção 3.1 do livro acadêmico. Então, repetindo, nós estamos na unidade 3, seção 3.1, que trata da teoria geral do direito falimentar, fases e pressupostos do pedido de falência e fase pré-falimentar. E o interessante quando a gente está diante de algum tema é nós sabermos, primeiramente, a questão que originou a sua conceituação. Ou seja, devemos saber um pouquinho a respeito do assunto mesmo. E se nós estamos falando da teoria geral do direito falimentar, o primeiro passo que a gente tem que tomar ciência é justamente no que consiste a palavra falência. E a palavra falência, conforme consta para vocês aí no livro acadêmico e a doutrina assim especifica, o termo falência origina do verbo latino falare, que significa esconder, encobrir, falsear, faltar, enganar, e posteriormente o autor adverte que o termo também pode ser interpretado como faltar algo, ou melhor, faltar ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo devedor. Então, por incrível que pareça, a palavra falência, embora seja muito conhecida no ordenamento jurídico, para quem estuda direito, o significado ontológico dela acaba colocando esse significado de encobrir, de falsear, de faltar, de esconder, e que acaba sendo também faltar com o compromisso, ou seja, faltar com o cumprimento dos compromissos em relação a terceiros. E a falência, portanto, consiste em situação legal derivada de uma decisão judicial em que se instaura uma execução concursal do devedor empresário, na qual são praticados atos jurídicos sob supervisão judicial destinados à identificação dos credores, apuração, avaliação e alienação dos ativos, bem como para disciplinar quanto aos bens, contratos, obrigações e a condição de empresário do devedor. Um primeiro passo para a gente saber é que quando nós estamos falando da falência, estamos falando praticamente da última fase de vida, ou já da chegada, da parte final da vida de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica que nasce com o seu arquivo do fato gerador na junta comercial, nesse caso falando aqui que existe o direito de falência daquelas empresas que possuem finalidade econômica, sendo que não falaremos do termo falência de uma sociedade que envolve, por exemplo, uma situação de autarquia, fundação pública, aquelas que não têm finalidade econômica, não é?
Então, falamos aqui da falência como um momento já de finalização da vida de uma pessoa jurídica, e por vezes essa pessoa jurídica acaba por deixar um passivo, ou seja, alguns compromissos que não foram honrados. E imaginando então essa possibilidade, na pessoa natural teríamos um inventário. O inventário para uma pessoa natural que não deixa patrimônio é um inventário negativo. E para que seria útil o inventário negativo de uma pessoa natural que faleceu, autor da herança, portanto, esse decujus, e acaba não deixando patrimônio? Seria interessante simplesmente para quando viesse um credor ligando para um filho, para uma filha, para um ex-cônjuge, não é? Que nessa circunstância eles apresentassem já ali a declaração judicial homologada de que aquele decujus não deixou patrimônio. Resumo da história, que o banco não vai ter mais de quem cobrar, que o credor não tem mais o que fazer. O seu crédito foi extinto por um fato simples. O contratante faleceu e não deixou patrimônio que honrasse o adimplemento daquela dívida. Quando nós falamos de falência, o que se busca é justamente fazer com que haja a honradez do cumprimento das obrigações daquela pessoa jurídica que assumiu diversos compromissos para a manutenção da prestação de seus serviços, da venda de seus produtos, etc. Então, a falência consiste na situação legal derivada de uma decisão judicial em que se instaura a execução concursal do devedor empresário, ao qual são praticados atos jurídicos de supervisão judicial destinados à identificação dos credores, apuração, avaliação e alienação dos ativos. Então vejam, ao passo que para a pessoa natural existe o processo judicial de inventário, na falência é um procedimento, é uma situação judicial, só que para verificar o patrimônio da pessoa jurídica. Tudo bem, esse procedimento judicial para verificar quais são os credores, ou seja, quem são as pessoas naturais ou pessoas jurídicas que possuem crédito perante a pessoa jurídica, o procedimento judicial que vai fazer com que todos os credores então sejam identificados e entrem em concurso. Por que concurso? Não falaríamos em concurso se fosse apenas um credor, mas quando a gente fala em concurso público, por que a palavra concurso público? Falamos em concursal, regime de concurso, e aqui no exemplo eu falo do concurso público, porque não é apenas uma pessoa inscrita, mas assim a possibilidade de que diversas pessoas acabem apresentando o seu interesse frente àquilo que está sendo oferecido. Então, no concurso público está sendo ofertada uma vaga de magistrado para remuneração, subsídio de R$ 37.000. Ah, eu me interesso. Acha que é só uma pessoa que vai se interessar? Vamos abrir então um concurso para que haja disputa, para que todos os interessados se apresentem. E aqui nós estamos falando de um procedimento, um processo judicial, em que todos os credores vão se apresentar, nesse regime, portanto, concursal. Então, vamos primeiro identificar quem são os credores, tudo bem. Uma vez identificados os credores, nesse processo judicial, o que também vai ser feito? A apuração. Olha, a apuração de quê? Poxa, do patrimônio do autor da falência, no caso da pessoa jurídica que não conseguiu dar seguimento à sua atividade empresária por diversos motivos. Aquilo que nós estudamos no bimestre passado a respeito das diversas crises que essa pessoa jurídica acabou suportando. Crise econômica, crise financeira, por exemplo. Então, a apuração do patrimônio, a avaliação. Como assim a avaliação? Isso mesmo. Olha, a empresa X possui 3 prédios na cidade. Como assim, professor? Quer dizer que uma pessoa jurídica ela pode comprar patrimônio? Claro que pode. Às vezes a gente até escuta falar que tem até desconto na compra de veículo quando é pessoa jurídica. E quando se diz que é uma pessoa jurídica comprando um veículo, nós estamos falando da seguinte coisa. Estamos falando que aquele carro que está sendo comprado, no exemplo que eu estou passando, não vai constar como que o proprietário dele seja um CPF, seja a pessoa natural do sócio empresário. Na verdade, aquele carro vai pertencer à personalidade da pessoa jurídica.
o registro vai fazer constar o CNPJ da empresa e não o CPF do sócio empresário. Significa dizer que, inclusive, essa questão, ela, embora seja possível, às vezes, num regime de pacto antinupcial a respeito das partilhas do patrimônio, não vou falar que isso não seja possível, mas vamos dizer que nesse momento nós não estamos falando de direito de família em meiação quando um bem é comprado por uma pessoa jurídica. A relação jurídica que está existindo aqui é uma relação jurídica, nesse momento, empresarial, entre, inclusive, a instituição financeira e a pessoa jurídica que, naquela circunstância, vai precisar dos carimbos e assinaturas dos sócios com poderes de administração. E, claro, se eu quero satisfazer o crédito de algum dos credores concursais que se apresentaram no processo de falência, eu vou ter que promover a alienação. Então, a alienação dos ativos daquela pessoa jurídica, e é por meio do processo falimentar que vai se disciplinar, então, a respeito de quais são as obrigações, quais são os contratos pendentes e como que vai se dar, então, essa forma de pagamento em desfavor do empresário devedor. O pagamento é a favor dos credores, né, em desfavor do devedor. Ok? Então, nós vimos aqui no início da unidade 3, na seção 3.1, essa questão da origem da palavra e o seu significado. E é muito interessante que aqui, no livro acadêmico, na página 113 do livro acadêmico, no PDF, provavelmente vocês vão ver ali na página 115. O próprio material vem trazer que o Instituto da Falência remonta ao período romano, ou seja, ele vai trazer aqui uma pontuação quanto à questão histórica da falência. Não só a nomenclatura, conforme a gente viu, vista que a nomenclatura ela se origina até de um termo latino, vem aqui o material e coloca também para a gente a análise histórica no sentido das legislações aplicáveis. E veja só, no Brasil, o Instituto da Falência já existe desde o período em que o país era colônia portuguesa. Para melhor visualização, segue uma linha do tempo com as legislações aplicáveis no Brasil, nas ordenações afonsinas, de 1447, nas manuelinas, de 1521, nas filipinas, de 1603, e o alvará, de 13 de novembro de 1758. E sendo dado seguimento, passou-se para a Lei 556 de 1860, digamos que parte dessa lei ainda se encontra em vigor, que é o Código Comercial, o Decreto 917 de 1890, já no século passado, a Lei 859 de 902, também a Lei 2024 de 1908, já mais à frente a Lei 5.746 de 1929, o Decreto de 45, o Decreto 7.661, e nós temos já nesse século XXI a Lei 11.101 de 2005, que por vezes nós chegamos a fazer a leitura, né, nesse estudo do direito que vocês estão tendo agora, tá? Então vejam só, pegamos aqui a origem da palavra, a consistência doutrinária do que significa, inclusive temos aqui alguns pontos mencionados a aplicação normativa da falência na sua evolução histórica aqui no Brasil. Ok? No presente momento, nós estamos aqui com duas acadêmicas, a Roselice e a Adriana, e vocês duas têm alguma pergunta até o momento para fazer para mim?
Alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida por enquanto ou posso dar seguimento tranquilamente à aula? Pode continuar, professor, está tranquilo. Legal, então. Então, dando continuidade, a gente chega agora, então, às fases do processo falimentar. Vimos a respeito da origem da palavra, vimos a respeito do seu significado, vimos a respeito do que ele envolve dentro do ordenamento jurídico brasileiro, vimos a respeito da evolução dentro do nosso ordenamento jurídico e agora chegamos ao momento de analisarmos as fases do processo falimentar. Então, caso queiram anotar, são 3 as fases do processo falimentar. São 3 as fases do processo falimentar. São 3 as fases do processo falimentar. 2 pontos. Pré-falimentar. Pré-falimentar. Abra parêntese. Sentença declaratória de falência. Então, eu disse para vocês que são 3 as fases da falência, 2 pontos, pré-falimentar, entre parênteses. Sentença declaratória de falência. Fechou o parêntese aí, ponto e vírgula. A falimentar. A falimentar. A falimentar e entre parênteses. Escreva aí entre parênteses. Habilitação de credores. Habilitação de credores. Arrecadação e venda de ativos. Habilitação de credores, vírgula, arrecadação e venda de ativos. Feche parêntese, ponto e vírgula. E pós-falimentar. E pós-falimentar. Entre parênteses. Extinção do processo de falência. Extinção do processo de falência. Extinção do processo de falência. E reabilitação do devedor falido, desculpe. E reabilitação do devedor falido. E reabilitação do devedor falido. Portanto, são 3 as fases do processo falimentar: a pré-falimentar, que já nasce com a sentença, a falimentar, que acaba colocando a habilitação dos credores e a necessidade de eventual alienação, ou seja, a venda dos ativos, e a pós-falimentar, que trata da extinção do processo.
ali no livro acadêmico, vocês encontram isso na página 114 do livro, ou então na página 116 PDF. O livro bem coloca para a gente o seguinte: em linhas gerais, podemos identificar o procedimento familiar nas seguintes fases, e essas que eu acabei de mencionar para vocês, que vocês colocaram no caderno. E ele ali acaba comentando que a fase pré-falimentar instaura-se com a petição inicial de iniciativa de um dos credores ou do próprio devedor. Então, a fase pré-falimentar, que é naquela em que ocorrerá a sentença, para que tanto ocorra, algum dos credores ou até o próprio devedor, no caso a pessoa jurídica, poderá solicitar isso ao juiz por meio de uma petição. E ao final o juiz vai emanar, depois do processo concretizado, a sua sentença. E aqui nós temos, na sequência do livro, a menção aos artigos 105 até o artigo 107 da Lei 11.101 de 2005. E vamos para a leitura dela. Lei 11.105. No artigo 105, seção 6, da falência requerida pelo próprio devedor. Diz o artigo 105, o devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear a sua recuperação judicial, deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial acompanhadas dos seguintes documentos. Inciso 1. Demonstrações contábeis referentes aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido confeccionados com a estrita observância da legislação societária aplicável e composta obrigatoriamente de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício social, relatório do fluxo de caixa. Inciso 2. Relação nominal dos credores, indicando o endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Inciso 3. Relação dos bens e direitos que compõem um ativo com a respectiva estimativa do valor e documentos comprobatórios de propriedade. Inciso 4. Prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor, ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e as relações de seus bens pessoais. Inciso 5. Os livros obrigatórios e documentos contábeis que se fizerem necessário por lei. Inciso 6. Relação de seus administradores nos últimos 5 anos com os respectivos endereços, suas funções e participação societária. O artigo 106 diz: não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. Artigo 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do artigo 99 desta lei e, parágrafo único, decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos incisos 2 a 4 do caput deste artigo, na verdade, do artigo 97 da lei. Então, veja só. Essa daqui é a etapa da falência requerida pelo devedor. A partir do artigo 108, temos da arrecadação e custódia do patrimônio. E, posteriormente, nós temos efeitos da decretação de falência sobre as obrigações do devedor a partir do artigo 115. São esses os artigos mencionados nessas fases que nós escrevemos logo ali acima.
E esses artigos, na verdade, até coloca, a doutrina coloca a nomenclatura de autofalência. Então, caso vocês queiram fazer a anotação a respeito disso, é que a doutrina conceitua a autofalência, a doutrina conceitua a autofalência é essa que nós acabamos de ler, do artigo 105 ao artigo 107 da Lei 11.101 de 2005. A doutrina conceitua a autofalência como o procedimento em que o devedor reconhece a irreversibilidade de sua situação jurídica. Então, o que é tido como autofalência para a doutrina? É o procedimento em que o próprio devedor reconhece a irreversibilidade de sua situação jurídica. Ou seja, ele reconhece, olha, não estou preparado, não preencho os requisitos da recuperação judicial. Não consigo honrar meus compromissos, minhas obrigações. Isso aí é a pessoa jurídica falando. Logo, a própria pessoa jurídica solicita sua própria falência. Então, o termo colocado é autofalência, em que a própria pessoa jurídica, devedora, no caso, reconhece a irreversibilidade de sua situação jurídica e apresenta ao juiz o pedido de encerramento de suas atividades. Procedimento esse que é tido como de jurisdição voluntária, tá? Pois o juízo apenas vai constatar a partir dos documentos a situação do devedor e prolatar uma sentença declaratória de falência. E nessa situação não caberá ao credor o direito de se opor ao pedido do devedor, até porque ele mesmo está reconhecendo judicialmente o crédito de um devedor perante ele, tá? Ok? Então, nós começamos a aula vendo a respeito da origem da palavra falência, vimos a conceituação doutrinária que envolve a questão da falência, tratamos a respeito da existência de um processo judicial em relação a esse ponto, vimos que existem 3 fases da falência no dispositivo processual e analisado até aquela questão da linha histórica, e até a questão das 3 fases, vamos para o próximo passo do estudo, depois de vista a conceituação aqui de autofalência, do que significa autofalência, a uma próxima fase do livro acadêmico, inclusive, que é trazido para vocês, antes mesmo de darmos o devido segmento à leitura da lei específica, dos pressupostos do pedido de falência. Fizemos uma leitura rápida, mas agora um novo ponto de estudo, e esse novo ponto de estudo vai tratar do que? Das fases do processo de falência. Então, pressupostos do pedido de falência. Nós temos até uma figura na página 115 do livro ou 117 do PDF. Pressupostos do pedido de falência. E quais são os pressupostos? Para o requerimento da falência por iniciativa dos credores, o credor deve demonstrar o preenchimento de 3 pressupostos: impontualidade, execução frustrada e atos ruinosos, ok? São esses os 3 pontos colocados como pressupostos do pedido de falência: impontualidade, execução frustrada e atos ruinosos. E isso nós encontramos na própria Lei 11.101 de 2005. Vamos lá então para o artigo 94 nesse primeiro momento.
Vamos lá. A seção 4 do procedimento para a decretação de falência. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, quer dizer o que, gente? Se a pessoa jurídica firma um contrato com o banco, comprando o veículo porque havia uma promessa de desconto de 20%, só que aquela pessoa jurídica não tinha os 80% sobrando em mãos para comprar aquele veículo. Mas aquela pessoa jurídica imaginou que ela pudesse ter aquele baita de um desconto e decidiu comprar o veículo. Que a pessoa jurídica assinou um contrato regular, financiamento, dentro dos juros aplicáveis, sem haver nenhuma irregularidade no contrato. E a pessoa jurídica não alcançou um lucro satisfatório que honrasse, que a fizesse honrar o pagamento desse veículo que ela comprou de forma financiada. Então veja, sem relevante razão de direito, quer dizer o quê? Que de fato a pessoa jurídica reconhece aquele contrato, não tem o que questionar. Eu assinei aquele contrato, eu sou o devedor mesmo. O direito é do banco, o direito não está comigo. Ou seja, sem relevante razão de direito, quer dizer que ela não tem o que ficar questionando. Ela está reconhecendo mesmo o seu estado de insolvência. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou em títulos executivos prestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então, a gente colocou aqui a respeito da impontualidade. Essa impontualidade que pode ser mencionada, inclusive, de forma exemplificativa e explicativa, nesse inciso 1 do artigo 94, que, sem haver fundamentação jurídica que lhe garanta crédito, mas sim que reconheça seu estado de ser uma pessoa devedora, quando ultrapassado ali o valor de 40 salários mínimos e haja o vencimento da dívida, tá? Então, nessa circunstância aqui, nós estamos diante do preenchimento do primeiro requisito, que é a impontualidade. E aproveitando que nós começamos a leitura, vou ler pelo menos os incisos 2 e 3 que ainda constam. Inciso 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então, o segundo pressuposto que a gente viu, além de falarmos do primeiro, que é a impontualidade, é a execução frustrada. E o que é uma execução frustrada? O inciso 2 comenta a respeito disso. Executado por qualquer quantia líquida, não paga. E além de não pagar, é o seguinte, quando uma pessoa é devedora, ela tem duas possibilidades para satisfazer o crédito do credor. Ela ou paga, ou ela questiona em juízo e fala assim, excelência, de fato, devo, mas não essa quantia que ele está me cobrando. Eu vou aqui depositar um dinheiro em juízo não para fins de pagamento, mas sim para fins de prestar garantia em juízo. Então, um bem dado em garantia não significa que é um bem dado em pagamento. Ok? Porque um devedor, ele pode falar assim, reconheço a dívida no valor de 50 mil. Só que ele está me cobrando 100. Os outros 100 mil eu estou impugnando. Então, veja, execução frustrada é justamente a execução por qualquer quantia líquida, porque se não houver liquidez, falta requisito para ação de execução, inclusive, tá, gente? Tem que ser uma quantia líquida, porque se não for líquida, não tem o porquê existir a própria execução. Não paga, nem deposita e não nomeia a penhora bens suficientes para o pagamento no prazo legal. Então, veja, se ele comprovou isso daqui, que ele devia 100, ele depositou uma moto de 5 mil reais, não vai valer. Ele fala, não, excelência, eu fiz o depósito, coloquei bens em garantia, mas aqui fala o quê? Bens suficientes dentro do prazo legal. Então, dívida de 100 mil, a pessoa fez o depósito ali, colocando como garantia uma moto de 5 mil reais, também vai ser possível a constatação de que a execução está frustrada. E o terceiro pressuposto é atos ruinosos. Então, o inciso 3 do artigo 94 coloca: pratica qualquer dos atos
exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Quais são os atos ruinosos? Inciso 3 e alíneas do artigo 94. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão do meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Olha, quem aqui às vezes já não pegou dinheiro emprestado de uma pessoa conhecida? Ou uma vez, né, comprando uma terra, e eu fiquei de efetuar o pagamento em dezembro, e chegado no final do mês de novembro eu sofri um grave acidente, e quando retornei a ter a consciência ali já vencida a parcela para uma área que eu havia comprado, os meus familiares disseram, olha, naquela circunstância nós chegamos em tal data, num acidente, e um amigo seu comunicou para a gente que você tinha uma parcela de uma área que você havia comprado e ele pegou e falou que fez o pagamento, né, daquela parcela. Aí eu tomei consciência, né, de que ele havia feito o pagamento e chegando no mês de janeiro eu efetuei o retorno, né, o estorno para ele, ou seja, eu paguei a quantia que ele havia pago em meu lugar para uma propriedade que ele estava comprando. E veja, eu fiz questão de o quanto mais rápido possível ali, depois do acidente, eu já efetuar o pagamento de um dinheiro que um amigo meu havia me emprestado ali para pagamento de uma obrigação que eu havia assumido. Agora vamos falar da pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem o concurso de credores, só que aí o sócio ele tem aquele credor que é mais próximo dele. Só que aquele credor, para esse credor, ele não deu garantia real, era apenas um cheque. E ele começa a fazer pagamentos para credores que, dentro da linha de preferência, não seriam os primeiros a receber. Então, vejam, ou então vamos supor que ele começa a se desfazer do patrimônio, não apresentando todos. Então, esses atos são tidos como atos ruinosos. Inciso 3, a linha B. Realiza ou por atos inequívocos tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio jurídico simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. E aqui pouco importa se é credor ou não, porque nós temos um concurso de credores e nós temos que respeitar a ordem, não importa se é credor ou se não é credor. Se na verdade ele realiza esses atos tentando causar prejuízo, tentando ludibriar, tentando enganar o juízo quanto ao processo de falência, então aqui também é um ato ruinoso. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. Se o sujeito já está solicitando o processo de falência, porque ele já reconheceu que ele não tem mais aquela condição, e mesmo não tendo a condição de adimplir todo o seu passivo, ele ainda assim acaba fazendo transferimento a terceiro de estabelecimentos, também é ato ruinoso. E negócio jurídico simulado, vocês sabem que é um negócio jurídico nulo. Aquele que comprou por negócio jurídico simulado, se eventualmente ele fez determinado pagamento, esse pagamento é fruto de um negócio jurídico nulo. Dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar o seu passivo. Olha só, dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo. Aqui nós podemos falar de negócio jurídico alheio, inclusive, à situação que foi mostrada ao juízo. Então, eu estou aqui diante do juízo no processo de falência, apresentando quem são os meus credores,
E antes mesmo de eu ter feito o pedido de falência, poxa, tinha uma outra dívida. Verdade, eu vou lá e faço o pagamento dessa outra dívida, sem inclusive ter colocado ele ali no polo dos credores. Não posso fazer isso de forma alguma, é um ato ruinoso. F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com concursos suficientes para pagar os credores, abandona o estabelecimento ou torna-se ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. Então veja, também aqui circunstâncias que aparentam e, segundo a lei, é presumidamente ato atentatório. Deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. E nós temos aqui alguns parágrafos do artigo e vamos aproveitar para fazer a leitura rápida deles também. Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso 1 do caput deste artigo. Então vejam, os credores podem unir-se em litisconsórcio para fazer um limite mínimo para fins do pagamento, tá? Então ele reconhece ser inadimplente. Então, por um acaso, reconhecimento da impontualidade existe, só que os credores eles falam assim, vamos fazer o seguinte, já que ele está devendo para todo mundo, vamos colocar uma quantia mínima por classe aqui que ele vai efetuar o pagamento? Se todos estiverem de acordo, tem essa autonomia. Ainda que líquidos não legitimam o pagamento de falência aos créditos que nela não possuem, ou melhor, que nela não possam reclamar. Ainda que líquidos não legitimam o pedido de falência, os credores que nela não se possam reclamar. E a gente chegou a comentar um pouquinho a questão dos créditos tributários oportunamente, não foi? Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9 desta lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fins falimentar nos termos da legislação específica. Isso que eu leio aqui mais faz sentido vocês efetuarem a leitura para fins de concurso ou para fins de exame da ordem, tá? Se eventualmente vir a ser cobrado falência no exame da ordem em concurso público, a releitura dessa lei 11.101 de 2005 e principalmente dos artigos que eu mencionei, que estou mencionando nesse semestre, é de muito interesse, muita importância que vocês façam a leitura, tá? Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. E o parágrafo 5º diz que, na hipótese do inciso 3 desse artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a concretizaram, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que não serão produzidas. Então, vimos aqui a respeito dos pressupostos do procedimento de falência. Vimos a respeito da impontualidade no artigo 94, inciso 1. Vimos a respeito da execução frustrada no artigo 94, inciso 2. E a respeito dos atos ruinosos nos incisos do inciso 3 do artigo 94, tá? E agora a gente chega a ver, então, até na sequência da própria legislação, veja só, artigo 95 diz, dentro do prazo da contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 do caput desta lei, não será decretada se o requerido provar. Então vejam, temos alguns atos que eles aparentemente acabam sendo praticados levando em consideração um procedimento sequencial do processo falimentar, tá? Do processo de falência. Então, antes de nós falarmos
de todo o processo de falência, eu quero que a gente acabe comentando a respeito de alguns pontos que foram mencionados aqui, tá? Com relação ao procedimento da falência, o credor deve distribuir o pedido no juízo principal, como nós já vimos na recuperação a respeito disso. Então, antes de nós passarmos a falar de ponto por ponto do procedimento, vamos falar onde deve se dar a abertura dessa ação, ou seja, onde ela deve ser processada. Na falência, onde deve haver a abertura do processo? O processo ele deve ser instaurado no local principal, ou seja, no juízo do principal local de atuação da pessoa jurídica. Então, se vocês puderem anotar no caderno de vocês. Não fiz a observação, mas os atos criminosos, inclusive, tem uma tabela na página 119 do livro, e que corresponde a 121 do PDF, tá? Professor, estava fazendo barulho aqui, eu não entendi o que o senhor falou. Inclusive, quanto aos atos ruinosos, tudo isso, pessoal, que eu comentei lendo na lei, também consta no livro acadêmico. Mas Sim, eu estou seguindo. existe até uma tabela dos atos ruinosos na página 119 do Tá. livro, e PDF é página 121. Sim. Página 121. E aí eu quero só que vocês façam a anotação de que o procedimento de falência deve ser distribuído no local principal da pessoa jurídica. O procedimento de falência ele deve se dar, ou seja, a distribuição da ação deve se dar no local principal da pessoa jurídica, ou seja, do principal estabelecimento, né? Sim. E o que significa local principal do estabelecimento? Significa onde se concentrem as atividades econômicas e onde houver o maior patrimônio. A gente já viu isso oportunamente, mas vamos revisar aqui. O local principal corresponde ao local em que se concentrem as atividades econômicas, e onde houver maior patrimônio. É nesse local que deve ser despachada a peça inicial. Tudo bem. Escolhido o juízo competente, nós sabemos que existem dois, pelo menos, que colocamos no polo ativo dessa ação, que tanto credores podem fazer o pedido de falência, como também o devedor pode fazer, e quando é o devedor que faz, é a autofalência, a denominação dada pela doutrina. Mas nós temos também a possibilidade de devedores, melhor, de credores, efetuarem o pedido. Então vamos lá. Com relação ao procedimento da falência, o credor deve distribuir o pedido no local principal, no local do principal estabelecimento, como a gente viu agora, entendido este como o local onde se concentrem as atividades econômicas e onde houver maior patrimônio, bem foi resumido agora há pouco por mim. O juiz que despachar a inicial deve determinar a citação da empresa devedora para contestar o pedido no prazo de 10 dias, sob pena de decretação à falência. Sob pena de ser decretada a falência. Então, veja, uma vez que um credor protocolou no juízo competente, o juízo competente recebeu o pedido, tal juízo já vai promover a citação da parte contrária, qual seja a parte devedora, qual seja a empresa que
sobre qual recai a falência, está recaindo o processo de falência, e essa empresa vai ter que contratar um advogado e apresentar, portanto, a sua resposta no prazo legal de 10 dias. Ok? E se não apresentar no prazo de 10 dias, vai ser decretada a falência. Professor, e se por um acaso as portas estão fechadas, e se por um acaso o sócio administrador já pegou o avião e foi para Londres, e se nós não conseguirmos encontrar ninguém, a citação ela pode acabar se processando conforme o processo civil normal prega, e pode haver inclusive a citação editalícia, por edital, tá? Então, não sendo encontrada a parte e esgotados os meios de procura, o juiz ele pode deferir o pedido de citação por edital, tá? E agora vamos então para a lei. Artigo 95 da lei, só um segundinho, gente, para eu saber qual artigo que eu passo para vocês. Já nós vamos lá para a lei no artigo 94, mas na sequência do material aqui, uma observação muito bem colocada é que após devidamente citada, a parte devedora poderá, nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, efetuar o depósito elisivo. Já eu comento a respeito, nos casos, acabamos fazendo a leitura oportunamente, nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 94, novamente, efetuar o depósito, ou ele vai efetuar o depósito elisivo, ou ele pode efetuar o depósito e contestar, ou ele pode exclusivamente contestar, devo ser livre, ou ele pode simplesmente contestar, ou pode haver o requerimento no prazo de contestação da recuperação judicial, ou pode, no final das contas, né, haver a inércia. Na verdade, a parte devedora é citada, todavia não apresenta resposta alguma no prazo de 10 dias. No prazo de 10 dias, então, pode efetuar o depósito e contestar, pode apenas contestar e pode pedir a recuperação judicial, se não, pode permanecer inerte. Em relação ao depósito elisivo ou depósito impeditivo da falência, há de se mencionar que deve ser feito no prazo de 10 dias. E vamos lá, o depósito elisivo é esse depósito que é feito justamente no processo de falência para que impeça a falência, para vocês conseguir do juízo evitar que haja a decretação de falência. Então vai acabar impedindo a decretação da falência por força desse depósito. E a falência, em artigo 95 é uma das hipóteses que ele acaba requerendo a recuperação judicial. O artigo 96, a falência requerida no artigo 94, inciso 1, caput desta lei, não será decretada se o requerido provar falsidade de título, prescrição, nulidade da obrigação do título, pagamento da dívida, qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação
ou não legitime a cobrança do título, vício em protesto ou em seu instrumento, apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os artigos 50 da lei, a cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do registro público das empresas, do qual não prevalecerá contra prova de exercício posteriormente ao ato registrado. Por quê? Porque é ato público, né? Não tem por que se aceitar contraprova em relação a isso. Ok, então alguns comentários aqui a respeito das argumentações que podem ser levantadas na matéria de defesa pela empresa devedora sobre a qual está havendo o pedido de falência, tá? Então, o material, ele bem explica isso, muito bacana aqui, gente. Na página 120, o material traz de forma muito esclarecedora. Olha só como que é lido aqui, ó. Nos casos das alíneas A e B citadas, o depósito elisivo, ou seja, o depósito que evita a falência, deve abranger o principal, os juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos supor que existe um cheque no valor de 50 mil reais e a empresa devedora, ela acaba dizendo para o juiz, juiz, eu vim aqui, ó, estou com recibo de pagamento do cheque de 50 mil reais. Acontece, gente, que esse cheque de 50 mil reais, ele foi um cheque depositado há 4 anos atrás. Então, se fosse analisar juros e correção monetária desse cheque de 50 mil reais, hoje ele já passaria dos 60 mil reais, tá? Então, aqui está falando que o pagamento, o depósito elisivo, ele deve abranger tanto o principal, quanto os juros, quanto as correções monetárias, quanto as custas processuais e honorários advocatícios, todos esses pontos aqui, certo? Ok. Muito bacana aqui o material trazido. A gente vai dar sequência aqui na contestação do que é a resposta apresentada pelo devedor, que é a empresa contra a qual está sendo feito pedido de falência. Sendo certo, gente, que nesse momento nós estamos estudando não a autofalência, mas sim o procedimento de uma falência requisitada em desfavor da pessoa jurídica, tá? E nós vamos falar mais algum pouco a respeito das matérias de defesa da pessoa jurídica e posteriormente eu vou colocar para vocês aqui um diálogo entre nós para falarmos a respeito de uma figura que acaba ilustrando, de uma sequência que acaba ilustrando esses comentários que nós fizemos aqui na primeira aula, tá? A leitura do próprio material que consta, gente, eu peço licença até para fazer a leitura, porque eu achei muito interessante o que está sendo colocado aqui no livro. Ele acaba explicando muito bem aqui o artigo 94 da citada lei, que eu inclusive fiz a leitura para vocês. Segundo a legislação, artigo 94, dentro das leituras que eu fiz, que são os elementos pressupostos para o pedido de falência, é claro que a parte devedora ele vai acabar alegando o contrário a esses pedidos aí, para que não haja a decretação de sua falência, entendendo que ele quer dar seguimento na sua atividade empresarial. Lemos aqui então um pouco a respeito do que diz o pagamento elisivo, e esse pagamento elisivo ele acaba prejudicando o inciso 1, que diz o quê? Será decretada a falência, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em títulos executivos. Então, se de repente, em matéria de defesa, a parte devedora, a pessoa jurídica contra a qual está sendo solicitada a falência, ele demonstra o pagamento elisivo, significa que ele está prejudicando um dos elementos da falência, um dos pressupostos.
que é o do inciso 1 do artigo 94. Mas, dando maior segmento, uma questão interessante consiste em apurar se o depósito pode ser efetuado em pedidos de falência amparados pelo inciso 3 do artigo 94, ou seja, em atos ruinosos. O artigo 98, parágrafo único, aduz ser possível o depósito elisivo apenas nas hipóteses de falências amparadas pelos motivos expostos nos incisos 1 e 2. Contudo, há doutrinadores como Coelho que defendem que pode haver depósito elisivo mesmo nessas hipóteses, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. De nossa parte, entendemos, de nossa parte aqui, pessoal, é no livro acadêmico, conforme o posicionamento do autor do livro acadêmico. De nossa parte, entendemos não ser possível tal depósito, pois a fraude estaria sendo prestigiada, autorizando o devedor que possui ativos necessários a reiterar atos fraudulentos e prejudicar outros credores que não nos parece ser o espírito da Lei 11.101 de 2005. No caso da linha B ou C, o devedor pode contestar, alegando as disposições estabelecidas no artigo 96, a saber, falsidade do título. Vamos ler então o artigo 96. Que eu li agora há pouco para vocês, né? Artigo 96. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 desta lei, não será decretada se o requerido provar falsidade do título, prescrição, nulidade da obrigação, pagamento da dívida, qualquer outro ato que extinga ou suspenda a obrigação, vício em protesto ou em seu consentimento, a apresentação de pedido de recuperação judicial, a cessação das atividades empresariais mais de 2 anos, conforme a gente leu agora há pouco. O que é a discussão aqui que está sendo colocada no livro? A discussão é a seguinte: pode ser feito pagamento elisivo nas hipóteses de pedido de falência com fundamento no inciso 1, ou seja, daquele que ele está inadimplente? Não pode. A maioria da doutrina entende que não pode, embora Coelho, um doutrinador, entenda que possa. Por quê? Porque o pagamento a que se refere o artigo 96 é o pagamento que foi feito, vamos supor que a pessoa está me cobrando de algo que eu já paguei. Não um pagamento que eu faço posteriormente. É um pagamento que eu já tenha feito oportunamente dentro do prazo. Não que agora que foi instaurado o pedido de falência eu venha e faça o pagamento. Eles dizem que não, que quando você fala de pagamento elisivo é em relação aos incisos 2 e aos incisos 3, não em relação ao inciso 1 do artigo 94, tá? Vamos para o intervalo agora, eu vou até suspender a gravação, a gente dá continuidade e provavelmente a gente já vai para a unidade 3, seção 3.2. Vamos finalizar a 3.1 no começo da segunda aula e vamos para a unidade 3. Na seção 3.2, tá bom? Obrigado a todos que assistem.